Olá pessoal, bem-vindos ao Caindo na Terra. Meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos fazer a análise do tão esperado primeiro episódio da série The Last of Us. Então, olha, já fortalece aqui o projeto, deixa o seu like, se inscreve no canal, que quem sabe a gente faz a análise aqui de todos os episódios da temporada. Olha, antes de a gente começar a fazer essa review, algumas observações. Primeiro, eu vou evitar ao máximo fazer comparações desnecessárias com o jogo, tá? Vamos entender que a série é uma mídia, o jogo é outra mídia. Vamos analisar e fazer a review da série pelo que ela é, tá ok? Feito isso, vamos começar aqui, tá? A série, no começo, ela já dá todo um contexto para a situação dos fungos nos anos 60, né? Numa espécie de programa de entrevista com cientistas. Inclusive, um dos cientistas é o Jonathan, lá da Múmia. E, basicamente, essa introdução, esse prólogo, ele é um professor roteiro, uma espécie de professor roteiro. Eles explicam basicamente o que a gente vai ver ao decorrer da série. É claramente algo feito, uma primeira cena feita para quem não jogou os jogos, para quem não está familiarizado e para públicos novos. Eu gostei também da abertura da série, que é uma abertura que lembra um pouco aquelas séries clássicas da HBO, lembra um pouco também Game of Thrones. Então a gente percebe que tem um padrão de qualidade HBO ali na abertura. Logo depois disso, nós somos apresentados ao Joel e a sua filha, Joel aqui interpretado pelo Pedro Pascal, né? Pedro Pascal, e a sua filha Sarah. E a gente também é apresentado ao personagem do Tommy, que aqui está numa atuação bem caricata, esse ator, na minha opinião. Ele se mostrou ser meio descolado, ele quer ser tipo aquele tio cool, descolado, mas ficou meio forçado. Não sei se nos próximos episódios isso vai melhorar, mas nesse primeiro momento, a primeira impressão que deu nele foi isso. Foi uma atuação meio caricata de um tiozinho descolado. A gente também é apresentado algumas coisas aqui, como uma velha vizinha lá do Joel e da Sarah, que ela fica ali, tem uma familiaridade com essa velha e tal, e mostra mais do dia a dia da Sarah, né, que ela vai para a escola, mostra um pouco dela na escola e mostra um pouco dela estudando. Aí nessa casa da vizinha parece que enquanto o Joel não tá em casa, nem o Tommy, ela fica nessa casa da velha vizinha. E aí nesse primeiro momento que a gente vê que a velha tá pirando ali atrás no fundo, e eu acho uma coisa muito bacana nessa série que a gente já viu que a direção é muito boa, ela contextualiza tudo, né? É bem no estilo Chernobyl, às vezes tem uma coisa meio documental ali, um estilo meio documentário. São os mesmos criadores, né? Os criadores de Chernobyl, eles estão envolvidos na série, então tem bem um padrão Chernobyl ali. E a gente vê que a vizinha não tá legal, mas é aniversário do Joel e a Sarah dá de presente o relógio que era dele mesmo, só que ela consertou com o dinheiro do Joel. Então, na verdade, é um presente redado, sendo que ele deu um presente para ele mesmo, só que a Sarah fez isso. E aí, a Sarah vai dormir, o Joel ele vai buscar o Tommy na cadeia, que o Tommy ele, entrou em alguma briga, e aí a Sarah acorda de madrugada com os barulhos e tal, e a gente vê que a cachorra da vizinha tá tentando fugir. Ela até tenta devolver a cachorra pra vizinha, mas a cachorra não quer, a cachorra vai embora, e eu fiquei pensando nessa cachorra, eu espero que essa cachorra esteja bem, que tenha sobrevivido a esse apocalipse. Porque né, matar cachorro não é legal. Pelo menos a cachorra só desaparece, não mostra o que aconteceu. E a gente vê primeiro
vislumbre, né, do infectado, que é a velha, a própria velha vizinha, tá infectada, e eu gostei dessa coisa que sai da boca da pessoa quando a pessoa tá infectada. Isso não tem nos jogos, tipo uns pelinhos que saem da boca e tal. E é legal mostrar que esse é o primeiro estágio do instalador, porque aquilo deve tomar o rosto inteiro da pessoa. Então eu achei esse detalhe muito bacana. E aí o Joel e o Tommy e a Sarah, eles começam a fugir no carro, e aí tem uma cena muito maneira, que também é puxada dos jogos, mas aqui no audiovisual é muito legal que ficou muito bem dirigido, que é a visão de dentro do carro. Tudo é na visão como se fosse do ponto de vista da Sarah, mas é tudo ali a visão do carro, e o caos acabando, o mundo acabando, o pessoal ficando louco, e tudo do ponto de vista ali de dentro do carro, coloca a gente ali de dentro do carro. Então isso foi muito legal. E aí o caos está generalizado. A gente tem também uma cena muito legal, que é um avião caindo no meio do povo ali, e aí o carro capota, a Sarah, ela machuca o tornozelo, o Joel, ele começa a andar com ela no colo, eles se separam do Tommy, e aí eles se encontram com o militar, né? E aí o militar acaba dando tiro neles, por ordens superiores, acaba dando um tiro neles, e claro, a Sarah acaba morrendo. E é aqui que a gente vê o Pedro Pascal, ele numa atuação incrível, né? A atuação dele como Joe, ele realmente está dando muito para interpretar o Joe. Então isso é bacana, isso é muito bacana. E aí tem um salto temporal para 20 anos depois, a gente já vê esse mundo pós-apocalíptico desse jeito, né? A gente vê que existem as organizações militares, e existem uma certa alguns nichos de paramilitares ali. Tem os vagalumes, que a gente já é apresentado com uma pintura de um vagalume assim numa parede, num vidro, e tem a Fedra, né, que são os militares de fato. E aí a gente é apresentado com uma criança, né, uma criança que ela acaba sendo infectada, e aí os militares acabam fazendo testes nessa criança e acabam dando uma injeção, uma espécie de eutanásia, e a criança acaba morrendo, né? E o Joel tá trabalhando ali, desovando os corpos, e ele acaba desovando o corpo dessa criança, aparentemente sem sentir nada, assim. Então isso mostra muito da personalidade do Joel, que depois que a filha dele morreu, mesmo se passando 20 anos da morte da filha, ele ainda sente muito essa falta da filha, né? E ele também mostra muita coisa dele ali, né? Mostra que ele tá num semblante depressivo e tudo mais, e ele começa a vender comprimidos para um militar que é meio corrupto ali, né, que é como se fosse uma droga, mas são comprimidos ali, não explica do que são, e o Joel está vivendo a vida dessa forma, meio saco cheio de tudo, não tem mais um propósito para viver, mesmo 20 anos depois da morte da filha, e ele vai vivendo assim, ganha o dinheiro dele, ali, que não é dinheiro, são os cartõezinhos, e desova corpos, vende comprimido para militares, e basicamente é isso. E aí a gente é apresentado pela primeira vez aos vagalumes, né, ao QG dos vagalumes, e a Ellie. A Ellie tá aqui, e ela tá presa. Os vagalumes prenderam ela, né? A primeira imagem que a gente tem dela é dela presa. E aí a gente vê que a Ellie, ela é um pouco, aqui cabe um pouquinho de comparação, ela é um pouco mais debochada, mais desbocada do que nos jogos, né? Pelo menos eu tive essa impressão. A gente também é apresentado já um pouquinho, a gente é apresentado, mas agora a gente tem uma personagem que interage com o Joe, que é essa personagem aqui. Eu não lembro dela nos jogos, confesso que eu não lembro dessa personagem no jogo. Pode ser que ela participe de um jogo, mas eu acho que alguma personagem nova introduzida, exclusiva para a série. A gente também é apresentado
a Marlene, que essa tem no jogo, e ela é líder dos vagalumes, e ela conversa com a Ellie, solta a Ellie, ela conta qual é o maior segredo da Ellie, por que a Ellie é tão importante assim, né? E aí a gente mostra o Joel com essa nova personagem indo atrás de uma bateria, porque o Joel ele quer ir até o Tommy, que o Tommy ele não dá notícia já há dias e tudo mais, então ele quer ir de encontro ao Tommy, ele quer encontrar com o seu irmão. E aí a gente vê uma cena muito legal, que é um cadáver ali na parede, com os fungos e tal, né? Que provavelmente foi morto por algum infectado mais evoluído, né? Provavelmente um instalador ou algum infectado maior. Então essa cena também é bem legal. E aí o Joe, essa personagem nova, acaba indo nesse QG dos vagalumes, e aí a Marlene faz um acordo com o Joel para levar a Ellie até o Capitólio lá, para os vagalumes pegarem ela, porque ela é muito importante. Então o Joel ele recebe essa missão e ele acaba aceitando essa missão de levar a Ellie até os vagalumes. E aí a gente começa a ter o que é a alma do primeiro jogo, que é a relação entre Joel e Ellie. E aqui a gente tem a primeira vez que isso acontece, que é no quarto, que eles têm um diálogo muito bom sobre a música que toca, a Ellie é muito esperta, e aí o Joel acaba caindo na expertise dela, e isso é muito legal. E aí eles vão nessa saída, eles saem da quarentena, da área de quarentena, para ir em direção à cidade. E ali eles encontram com aquele militar que comprava as drogas do Joe, e aí acaba tendo uma briga, o militar ele ameaça atirar, e nisso o Joe acaba socando o cara, porque ele lembra da filha dele, que ele poderia ter feito diferente, então a gente vê que ele tem esse arrependimento. E aí a gente percebe que a Ellie, o segredo da Ellie é que ela é imune, né? Ela deu o resultado positivo ali na maquininha para o resultado que ela tá com fungo, mas ela mostra a cicatriz dela, que já tem dias, semanas, e que não aconteceu nada com ela. E aí o Joel e essa personagem nova, eles percebem que a missão é muito mais importante do que eles imaginam. Eles acabam indo em direção à cidade e o episódio termina com esse belo take dos prédios caídos, que é muito a cara dos jogos. Considerações sobre esse episódio. A primeira parte do episódio foi muito bacana, foi muito legal. Eu queria um pouco mais daquela primeira parte. Eu esperava que o primeiro episódio seria todo nesse dia 1 dessa epidemia. E não aconteceu, foi metade do episódio ali, a primeira parte. Depois o episódio anda para os dias atuais, ele até dá uma corrida para apresentar todos os personagens ali naquele momento, mas foi um episódio bom, ele dá uma caída de ritmo depois que se passa os 20 anos, ele começa muito frenético e depois dá uma caída nos ritmos, então essa diferença de ritmo me incomodou no episódio, mas nada que faça o episódio ser ruim. Foi muito bom e tô ansioso para ver como que vai se desdobrar, porque parece que eles estão fazendo muito, né? Parece que a primeira temporada pode adaptar o primeiro jogo tranquilamente. Eu pensava que eles iriam adaptar, tipo, metade da primeira temporada iria ser na verdade, a primeira temporada inteira seria adaptando a metade do primeiro jogo, e aí a segunda temporada seria a segunda metade do primeiro jogo. Eu achava que era isso, mas parece que eles vão ter outros rumos. Claro que eles vão mudar algumas coisas, colocar algumas coisas a mais, acrescentar, desenvolver algumas coisas melhor. E eu tô ansioso para ver o que vai fazer, as diferenças que eles vão ter em relação ao material fonte. Já percebi algumas, mas é
um primeiro episódio, um piloto muito bom, é um piloto muito bom para um projeto desse de adaptar um jogo de videogame para uma série de TV. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do The Last of Us. Vai que dá certo, vai que a gente consegue fazer aí a review de toda a temporada, saindo logo assim, logo no dia seguinte do lançamento oficial do episódio. E vamos lá, vamos ver que eu tô ansioso para saber o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreve no canal. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.